Fala torcedor alagoano, fala torcedor alagoano, tudo bem com vocês? Voltando aqui para a análise de contratações. Eu sei, tá um pouquinho aí atrasado, meus jogadores ainda não atuaram em campo. O novo goleiro do CSA, o Tomazella, e o novo meio-campista também, o Dalpinhan. Como eles não entraram em campo ainda, corri aqui e vou fazer minha análise mesmo com algum tempo aí de atraso, mas já de antemão, já agradeço a você pela sua audiência, deixo aqui meu pedido de um likezinho, uma inscrição e o sino das notificações ativo para a gente sempre estar acompanhando aí o melhor das novidades do futebol alagoano aqui no canal, beleza? Então, de antemão, já vamos fazendo essas coisas para a gente entrar na análise mesmo desses dois atletas. Eu sei que o CSA está trazendo mais, mas como não foram anunciados, eu não vou falar ainda. E a gente vai tentar o mais rápido possível falar dessas outras contratações que estão aí encaminhadas, só falta um anúncio, mas nesse momento, Tomazella no gol, Dalpinhan no meio, essa é a análise. Fica comigo. Fica comigo. Bom, já agradecendo o seu like, a sua inscrição, se você já é inscrito, se você se inscreveu agora, se você não é, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E vamos lá, vamos analisar não só as contratações em si, tecnicamente, como chegam e tudo mais, mas os contextos nos quais esses atletas chegam e em qual contexto eles se encontrarão no CSA. Vamos começar pelo gol com o goleiro Tomazella, goleiro experiente, goleiro que estava lá na Portuguesa. Eu vou até puxar aqui, ó. Tô aqui com a ficha dele aberta. Foram 4 temporadas, 5 na verdade, porque a primeira lá em 2020 só teve uma partida. Então, vamos lá, 4 temporadas completas com a equipe da Portuguesa. Ele é um goleiro experiente já, 33 anos, tem dupla nacionalidade, ítalo-brasileiro, mas isso aí é informação só como curiosidade, não influencia em nada dele dentro de campo, mas porque eu toquei nesse assunto dele estar há 4 anos, 4 anos dentro da Portuguesa, antes de falar sobre as qualidades técnicas dele. Hoje o CSA vive um contexto de reconstrução, reestruturação. Por que eu falo isso? O CSA está com uma série de problemas. Problema político, problema de futebol, porque apesar do Cristiano de Souza estar ajeitando o time, eu acho que o time do CSA está jogando bem mais organizado, bem melhor com o Christian. Teve todo o problema do departamento de futebol, que saiu, que se reformulou, que deixou lacunas, enfim. E hoje o time do CSA é um time muito enxuto, com poucas peças, poucas opções, enquanto outros clubes da Série C chegam com muito mais poderio financeiro e de elenco, já começando essa Série C no embalo, no crescimento. Então, na minha opinião, hoje o CSA briga ali na metade da tabela para baixo, no primeiro pensamento. Primeiro o CSA tem que pensar em bater o número de pontos para não cair e talvez aí ver o que consegue com o lucro, ou permanecer no Série C, que para mim já é um bom negócio pelo ano que o CSA começou, horrível, completamente desorganizado, e obviamente se as coisas derem muito certo, encaixar, quem sabe fisgar uma vaguinha lá na segunda fase. Mas por que eu estou correlacionando esse contexto com o goleiro Tomazella, esses anos que ele passou na Portuguesa? Simplesmente porque a Portuguesa passou por algo muito parecido. A Portuguesa passou vários anos tentando se reestruturar e o goleiro sempre esteve lá, de 2020 até esse ano, na volta na elite do Campeonato Paulista e agora se classificando para uma Série D do ano que vem. Tomazella passou por um processo com a Portuguesa que, obviamente, não é igual ao do CSA, mas pode se assemelhar em alguns pontos. Por exemplo, o time da Portuguesa tinha que ter essa mentalidade de que muitas vezes você, se não alcançar o acesso, não alcançar aquela subida no patamar, você permanecer no que você está sem retroceder é bom negócio, que é algo que eu imagino que o CSA já está pensando. Também na questão financeira, de entender o momento do clube, de nem sempre poder pagar bicho, de nem sempre ter que dar um apertinho aqui, um apertinho ali para cumprir com as promessas. Então o Tomazella já conhece esse tipo de contexto lá da Portuguesa e talvez isso facilite a ele se adaptar a esse momento do CSA, porque isso é muito importante, porque às vezes o jogador ele vai para um clube
porque o empresário, porque o diretor de futebol vendeu uma ilusão para ele, quando ele chega ele vê que não é nada daquilo. Então o Tomazella está acostumado com esse tipo de coisa e pode ser um trunfo. Ele pode ser um capitão dentro do elenco, não só usando a braçadeira, mas ser um capitão dentro do elenco para tentar ser um dos caras que ajudam a diretoria a contornar esse tipo de situação. E eu enxergo isso como um grande ponto na contratação do Tomazella, que era capitão da Portuguesa em muitos momentos, então tem esse perfil. Beleza? Mas agora vamos falar de dentro de campo. Goleiro experiente, 33 anos, acho um bom goleiro, não é o sensacional, não é o Homem-Aranha, não é o Júlio César, não é o Tafarel, mas é um goleiro seguro, que faz praticamente tudo ali numa boa média, não é um cara que tem grandes pontos, mas também não é um cara que falha em pontos básicos. Goleiro que sai do gol, que tem bom reflexo, tem algum bom aproveitamento em momentos de pressão. Enfim, é um goleiro nota 7, 7,5, mas que para o CSA hoje tá ótimo. Para o CSA hoje vai ser um goleiro nota 9. Por quê? O David não consegue se firmar por conta das lesões. O Yuri Senna é um garoto, teve aí seus momentos, o último gol contra o CSE me deixou um pouco preocupado, ele poderia ter feito outra situação naquele lance, mas também já vem de lesão. Fernando Castro esquece, não deu certo. Esse aí, o próprio Christian de Souza demonstrou que no primeiro jogo com o Yuri Senna disponível não contava com o Fernando Castro mais. Então, para o CSA hoje, a chegada do Tomazella é essencial, é fundamental, e eu acredito que vai ser um cara que vai chegar, vestir a camisa, vai assumir essa titularidade na camisa número 1 do clube. Então imagino o Tomazella, e desse pacote aí de contratações que só foram anunciados dois, mas que já tem vários nomes especulados, para mim o Tomazella até o momento é a melhor contratação, pela necessidade do clube de ter um goleiro, pelo Tomazella, por sua característica técnica e também de gestão de elenco, de estar presente, ser um capitão. Acho que isso vai ser fundamental para a equipe do CSA. Então, na minha opinião, até o momento, o Tomazella foi a melhor contratação do CSA. Ele estava muito tempo, como eu falei, na Portuguesa, 4 para 5 temporadas. Antes teve passagens pelo interior paulista, Água Santa, Santo André, mas foi na Portuguesa que ele até virou ídolo. Até virou um ídolo da torcida, um cara que teve bons momentos. Nesse ano de 2024 jogou o Paulista, fez 13 partidas, ficou 2 jogos sem sofrer gol. Obviamente, quando o time fica 2 jogos sem sofrer gol, ou porque sofreu gols em algumas partidas, não é só culpa do goleiro, mas ele tem uma boa parcela aí de contribuição. Obviamente é uma estatística ali que a gente traz para vocês terem ideia, mas tem todo um sistema defensivo envolvido, que é algo que o CSA, na minha opinião, precisa reforçar. Zagueiros, laterais, enfim. Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas, em suma, Tomazella, achei uma boa contratação da equipe azulina. Vamos ver se encaixa, se tem uma sequência boa de jogos para resolver esse problema da meta aí do azulão. E aí vamos passar para um homem de confiança do senhor Christian de Souza. Por quê? Porque o Dalpian é um atleta que jogou com o Christian de Souza no Manauara em 2023 e jogou também no São Luís junto com o Christian de Souza, ou seja, é um jogador que o técnico conhece muito bem, é um jogador que o técnico sabe quais são as qualidades e quais não são as qualidades do Dalpian. E o que é que deu para ver, Matheus? O que é que você conseguiu ver com o material do Dalpian? Que não é um material muito vasto, é um material bem curto. Tentei criar ali outros mecanismos para pegar mais fitas, mais vídeos do Dalpian, mas do que deu para ver, eu consegui identificar que o Dalpian joga mais de uma posição no meio campo, isso é bom para o CSA, dá mais possibilidades para um jogador encaixar. Ele pode ser ali um camisa número 8, segundo volante mais de construção, ele pode ser um meia pela esquerda, com um sistema 4-4-2, por exemplo, ele pode ser um meia esquerda, e pode ser um meia centralizado, que é como ele jogou no São Luís muitas vezes. Quais são os pontos fortes dele, tirando desse ramo das posições? Pega bem na bola, é um bom cobrador de bolas paradas, cobra escanteios, cobra faltas, lateralizadas principalmente, bom cruzador, cruza muito bem, mas eu vejo um cara ali que não faz nada de muito diferente do meu campo. É um cara bem comum, com todo respeito ao jogador. Eu não estou falando que ele é ruim, nem que ele é um craque, ele está ali na média. É bem comum, é um meio-campista que vai fazer uma aproximação, vai fazer um 2, vai tentar uma inversão lá para os lados do campo, para acionar pontas e laterais.
não tem tanta potência física, isso aí eu achei um baita defeito no Dalpian, não gostei da capacidade física dele, tanto na combatividade ali no meio campo, roubando bola, sendo um cara ali da marcação, não de ser marcador, de ser camisa 5, mas fazer parte do sistema de marcação no meio campo, achei que ele não agrega tanto, e essa potência física, não é um cara de arranque, não é um cara de velocidade, não é um cara de transição, é um cara de jogar muito com a bola no pé. E tem essa grande característica que é ser um jogador de bola parada. Mas, no geral, não é um jogador que me encheu os olhos. Chega pouco na grande área para finalizar. Isso aí é algo que eu gostaria de ver mais no jogador. Inclusive no CSL pode corrigir isso. Ser um atleta que pise mais na grande área para efetuar finalizações. Não tem um número grande de gols na carreira. É um meio campista, eu entendo, mas da mesma forma não tem. Esse ano, pelo São Luís, foram 14 jogos e 2 assistências. É a principal característica dele, é tentar ser um cara que auxilia na construção. Por exemplo, um meio campo composto ali pelo Marlon, o Juninho Valora e o Dalpian. O Dalpian para mim não seria um 10 como o Xuxa. O Xuxa é um cara que se movimenta muito, é um cara que busca os espaços, chuta de fora da área, pisa na grande área, joga em transição. Para mim o Dalpian é o contrário disso. Um cara que vai jogar mais próximo ali do Juninho Valora, é um cara que vai jogar na aproximação, vai jogar com a bola no pé, não vai invadir tanta área, não vai se movimentar tanto. Então, para mim, o Dalpian é por aí. É um jogador que, nesse momento, com o meio-campo, Marlon, Juninho Valora e Xuxa, que estava atuando bem, na posição que ele joga, na característica que ele joga, ele jogaria, por exemplo, no lugar do Valora. E para mim ele não pega essa vaga do Valora, não. Ele chega para ser um banco, para ser uma alternativa, até porque quando o Valora sai, não tem ninguém da característica do Valora no elenco do CSA. O Jean Kleber não tem a característica do Juninho Valora, o Favela não tem a característica do Juninho Valora, então é um cara para ser essa alternativa. Ele, diferente do Tomazella, eu não vejo chegando para vestir a camisa e ser titular absoluto, a não ser que o Christian Souza mude o esquema, tira ali um ponta, que talvez também é um problema no CSA, porque o Marquinhos sempre joga muito bem, junto com o Thiago Marques, mas o outro lado do ataque não funciona tão bem assim, então ele pode transformar esse time aí num 3-5-2 ou num 4-4-2 e o Dalpian jogar mais de meia esquerda, mas nesse modelo atual eu não acredito no Dalpian entrando para chegar e para resolver. É mais ou menos por aí que eu vejo esses dois atletas. Mas dando uma breve análise sobre o CSA precisa correr bastante. Tem aí algumas posições muito carentes, na minha opinião. Poderia trazer um lateral esquerdo, porque o Eric é um garoto, tem alguns defeitos. O Kevin não é um bom lateral esquerdo, na minha opinião. Eu já falava isso faz tempo. Então pode ser que trazer um lateral esquerdo mais seguro seja um bom caminho. Um primeiro volante de marcação mesmo, que o Marlon é de marcação, mas é de construção ao mesmo tempo. Então um cara, para ser aquele pitbull, o CSA não tem aquele cara marcador mesmo, que é muito necessário para mim numa Série C. Trazer ponta, precisa de jogador de lado de campo, só tem para mim um Marquinhos de grande fase, de grande nível e um reserva para o Thiago Marques. O Thiago Marques, quando sai, não tem gente que mantenha o nível. Na última partida contra o CSE, o time ficou sem o Thiago Marques e o treinador não colocou o Vinícius Popó, então ele demonstrou que não confia no Vinícius Popó com essa sinalização, então o CSA precisa trabalhar muito nesse mercado, se reforçar muito, porque, repito, hoje na situação do CSA, o CSA briga para primeiro se manter e depois pensar o que consegue. Se manteve, bateu os pontos para não cair para uma Série D, vamos ver, será que ainda dá para a gente pegar uma oitava vaga, uma sétima vaga? Se der, vamos nessa. Se não der, ficar na Série C, manter ali uma base de jogadores, manter uma estrutura financeira com a adição da Copa do Brasil do ano que vem, já é um bom negócio, na minha opinião. O CSA hoje não pode viajar, não pode achar que está num patamar que não está. Hoje o CSA não tem condição de bater de frente para uma disputa aí no G8 ou no G4 com outros times que vão entrar nessa competição, como a Ferroviária, como o São Bernardo. Então são times que estão chegando já com um projeto em andamento, enquanto o CSA está refazendo completamente o projeto nesse momento. Então, torcedor do CSA, eu entendo a angústia, eu entendo o sentimento de querer voltar para uma Série B, mas futebol é feito com planejamento. A presidente Miriam Monte, para mim, está se demonstrando uma presidente muito consciente das situações que o CSA passa, e vamos ver se dentro desse planejamento aí do Christian de Souza, do Marquinhos Mossoró, do departamento de futebol e da presidente Miriam Monte, apesar dos pesares, o CSA ainda faça uma Série C consistente, quem sabe para beliscar um G8, mas nesse momento acredito no CSA que busca primeiro permanecer para depois pensar no futuro. Beleza?
essa semana, muito provavelmente, devem ter mais negociações em andamento sendo concretizadas e anunciadas pelo CSA, e a gente vem aqui e dá o nosso parecer, publica o nosso vídeo. Vou tentar ser o mais rápido possível agora, porque ficou um tempinho aí parado, mas devido a outras obrigações, por isso que eu falo sempre, ó, as outras redes sociais. Você me segue nelas, tem muita coisa exclusiva, principalmente no Instagram. Me segue nas outras redes sociais, todos os arrobas estão aqui embaixo e você me segue lá para sempre se manter atualizado. Mas para se atualizar somente através do YouTube, você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa os likes nos vídeos, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e vamos esperar as próximas movimentações do CSA e do CRB para a gente vir aqui e falar sobre o futebol alagoano. Grande abraço!